2 em cada 10 pessoas que usam cigarro eletrônico o fazem por curiosidade. É o que apontou uma pesquisa do Covitel, que cuida de fatores de risco para doenças não crônicas e não transmissíveis. Usar o cigarro por moda, porque gosta ou porque alguém da família também utiliza são os outros motivos, segundo o estudo. Mas a gente lembra que o cigarro eletrônico é prejudicial e muito para os pulmões. Sobre esse assunto eu converso agora com o pneumologista Robson Dias. Bom dia. Bom dia. Doutor, a gente estava conversando aqui, a gente fica tricotando antes de entrar no ar, e a gente estava conversando sobre os efeitos colaterais do cigarro eletrônico, que na verdade surgiu para quem queria deixar o cigarro. Mas você estava lembrando que os níveis de nicotina do cigarro eletrônico são muito mais elevados do que do cigarro comum. Exatamente. A ideia começou lá em 2006, na China, quando foi inventado o cigarro eletrônico, se difundiu no Brasil, no resto do mundo em 2009, mas desde 2009 a Anvisa proíbe, pela Resolução 46, para que não se venda, não se faça propaganda do cigarro eletrônico. O que nós vemos através de pesquisa é exatamente isso. Os mais leves dos cigarros eletrônicos, eles têm uma quantidade de nicotina igual o que tem numa carteira de cigarro. Uma carteira inteira? Uma carteira inteira num cigarro? Alguns até 4 carteiras em um único Deus. pod, ou cigarro eletrônico, ou vapor, são todos sinônimos, né? O mesmo nome. Então, é um produto que tem os seus malefícios. E quais são esses malefícios, doutor? O que a gente sabe no sistema cardíaco, principalmente, ele aumenta o risco de infarto no longo prazo, o risco de AVC, por conta do níquel. O níquel é um elemento metálico que tem no filamento. Como que funciona o cigarro eletrônico? Ele precisa esquentar esse filamento, essa resistência, e esse líquido, que tem propileno glicol, glicerina, a nicotina e outras 80 substâncias, ela vai ser transformada em fumaça, não é vapor de água, ele tem a fumaça, e essa fumaça se deposita nas células e também no coração, causando mutações que fazem o risco aumentado de AVC e de infarto no longo prazo. Isso é um dos sistemas. Ainda a gente tem no sistema pulmonar o risco de câncer de pulmão no longo prazo, o risco de câncer nos seios paranasais, são bolsas de ar com mucosa que estão aqui na face no longo prazo. E no sistema neurológico, ele causa também déficit de atenção, e a gente tem visto isso muito em jovens. Déficit de atenção? Exatamente. Então, é prejuízo à aprendizagem. O aluno que muitas vezes está exposto nas escolas perde o potencial de estudar, perde a concentração, perde o foco. E isso a gente tem visto, infelizmente, aumentar nas escolas no último ano para esse ano, um aumento de 19% para 25% dos jovens que já experimentaram o cigarro eletrônico. E sabe uma outra coisa que a gente também tem que discutir, que eu não vejo a gente discutindo muito, com o cigarro eletrônico, por conta do cheiro que não é tão ruim quanto é o cheiro do cigarro comum, as pessoas fumam entre as pessoas que não são fumantes. E aquela fumaça que sai do cigarro eletrônico é prejudicial para quem não é fumante também? Sim, ela é. O tabagismo passivo, assim como é prejudicial no cigarro convencional, ele também é prejudicial no cigarro eletrônico. Por não ter o cheiro de fumaça, não ter a combustão, ele não incomoda tanto. Ele tem, às vezes, um cheiro doce, uma essência, exatamente, de canela, de morango, vários sabores, mas que é prejudicial porque esse vapor que tem o metal, o níquel, ele também passa para quem está junto. Também é absorvido. Exatamente. Nossa Senhora. Como ele já é proibido desde 2009, ele também deveria ser proibido e fiscalizado nos lugares fechados. Então, como ele não tem o fogo, não precisa do fogo para acender, as pessoas não ligam e acabam usando em lugares fechados. Mas ele também é prejudicial para quem é tabagista passivo, igual um cigarro convencional. E como é que está a discussão sobre a proibição? Porque já é proibido pela Anvisa, né? Sim. A venda e o consumo. O que temos mais em discussão hoje no país? Porque eu entendo que essa quantidade enorme de cigarro eletrônico por aí é falha de fiscalização, né? Sim, exatamente. Não existe uma consistência, né, dos órgãos para fazer uma melhor investigação e proibição. E agora volta ao Senado, né, para decidir se vai haver a liberação ou não do cigarro eletrônico.
Meu Deus, Exatamente, envolve uma questão... Liberação ou não, ainda estamos discutindo isso. Exatamente. Nessa semana está uma discussão acalorada, não há um consenso ainda, envolve fatores econômicos, por conta de arrecadação de impostos, como ele é de maneira ilegal, não há arrecadação, não há aqueles avisos de que existe no cigarro convencional, né, atrás, né, da carteira. Sim, aquelas fotos horríveis. Né? Isso não há no cigarro eletrônico e ele não se há um preconceito, né, entre os jovens em relação ao cigarro eletrônico que Tem um jovem que acha bonito. Que acha, exatamente. Se soubesse o que causa, né, que é o que você acabou de dizer agora para a gente. Sim, exatamente. E essa discussão no Senado é para, de repente, aplicar a mesma lei que existe hoje no fumo convencional para o cigarro eletrônico. Exatamente. Então, conseguir colocar um imposto maior para tentar proibir, vendo que há, sim, esses efeitos colaterais, essas doenças no longo prazo. Então, como não há arrecadação de impostos, não há parte dessa verba destinada ao tratamento. Então, nós não temos ainda alguns estudos para formalizar que há o enfisema no longo prazo, mas essas outras doenças nós temos. E não sejamos hipócritas, né? Porque, assim, esses cigarros são vendidos livremente na internet. São livremente. E aí, taxá-los seria talvez uma forma de aumentar os valores. Sim. E você, de repente, até proibir, não é proibir, mas é até reduzir a circulação desse produto entre os mais jovens, né? Exatamente. E, doutor, hoje a medicina não recomenda mais o cigarro eletrônico para quem quer parar de fumar? Não recomenda, exatamente. O que nós vemos são estudos consistentes nos últimos 3 anos que dizem que o tabagista que usa cigarro eletrônico, ele tem 3 vezes mais chance de migrar para o cigarro branco, convencional, do que alguém que nunca fumou cigarro na vida. É mesmo? Então, é uma porta de entrada que a gente vê, né, para o cigarro branco. E esse, nós sabemos bem todas as consequências. Por que é uma porta de entrada? O valor chega até 10 vezes maior para a mesma quantidade de nicotina. Então, para se manter o uso, muitos tabagistas acabam migrando para o cigarro convencional. Isso é um problema, porque nós sabemos os efeitos. E essa é uma discussão que a gente precisa fazer, gente, porque esses dias o ministro do presidente Lula foi pego numa foto fumando um cigarro eletrônico, o que é proibido no Brasil. E uma autoridade difundir esse tipo de uso é pior ainda, né, doutor? Ainda mais que a medicina não recomenda mais para quem quer largar de fumar, né? Porque essa foi a desculpa apresentada por ele. Foi, exatamente. No começo tentaram, mas não deu certo. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista, viu? Seja sempre bem-vindo aqui ao Balanço da Manhã. Obrigado. Viu? Não foi tão ruim assim. Estava mais nervoso, mas agora está mais relaxado. Já cortou? Então tá bom. Obrigada, então tá bom, doutor. obrigado. Bom dia.